Bora lá para as últimas informações, o pessoal da ESPN aqui cravando o Corinthians como favorito pro majestoso. Vou colocar um trecho aqui para vocês verem. Vou colocar também a atualização do mercado de transferência do Corinthians, tem coisa nova. E o Corinthians não renovará com 5 jogadores em dezembro, então vai ter uma lista de dispensa. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Tem mais enrolações, bora para as últimas notícias do Corinthians. Não, eu não fico em cima do muro nunca. Pra mim tem favorito em todo jogo. Não, velho. De vez em quando todo jogo, todo clássico tem favorito. Discordamos disso também. Aí, você pode escolher que não. Sim, porque pra mim não. Porque o empate, sabe, eu acho que sempre tem favorito. Esse aí não. Não Eles mesmo. podem até não jogar direito, não jogar bem. Concordo. Mas esse time Eles tem um nível de podem até não jogar bem, mas eles têm muita vontade de jogar. E o outro jogador que estava se empenhando pouco até a paralisação pro Mundial, já não tá mais jogando. Uhum. Quem é? Quem é? Ele fala o milagre, mas não fala o santo. Mas quem é esse jogador? Porque empenho pra mim é uma coisa do dia a dia e do jogo. Tá. Então, às vezes o cara se empenha no jogo, mas no dia a dia tá faltando um pouco. O jogo. Ele jogou melhor que o Bragantino quando perdeu. Vocês viram o jogo, não? Vocês viram? Corinthians com o Ceará? Foi ruim o jogo. Aquilo é briga, mas sem os principais jogadores. Briga de foice, sem afiar a foice. Então era uma pancadaria sem tamanho. Sem Yuri Alberto. Foi uma pancada. Os 3 da frente. Sim, mas o jogo foi... E quase que ele perdeu o gol, que a bola passou, ele voltou. Pois foi. Ele voltou pra pegar. Ele voltou pra pegar. Opa, Fernando, não vai embora não, fica aqui. Ele foi... Thales Magno, a bola tava fugindo. Tá fugindo, não vai fugir não, vem pra cá, não, pegou de volta. Então, eu tô acostumado com essas imagens faz tempo. O time do Corinthians, a gente... O Memphis vai entrar em campo. Vai. Certo? Porque jogar é um outro negócio. Ele já jogou pelo Corinthians. Já subiu na bola. Já fez, né? Já fez gol importante, já. Fez gol importante. Tá faltando um joguinho bom em clássico, né? Aí, ó lá. 5 jogos clássicos, ó lá. 5 jogos contra o Palmeiras, 2 assistências. 2 jogos contra o Santos, 2 assistências. 2 jogos contra o São Paulo. Passou em branco. Então, o Alberto vai jogar, não? Não. Tem chance? Não, possivelmente não. Aí já modifica um pouco. Faz mais falta o Lucas ou o Yuri Alberto? Não, pro São Paulo o Lucas é Se vira melhor o Corinthians sem o Yuri Alberto do que o São Paulo sem o Lucas. Nem tanto. Nem tanto. Tá escorregadio ele hoje, né? Tá no muro. Tá no muro danado. E é um muro, assim, bonito, sabe? Parece que você não tá nele, né? Exatamente. Comigo não tem esse negócio de muro. Por favor. Não tem esse negócio de muro. Ponto. Contextualizando. Romero vai jogar? Vai. Tá à disposição. Tá vendo como é que é? Não é o Yuri Alberto, é o Romero. Você tá Jogador entendendo? histórico. Jogador histórico. Claro. Perde seus gols, mas na jogador Arena, histórico. na Neoquímica Arena, o Yuri Alberto já ultrapassou o número de gols na Neoquímica Arena. Foi. Mas ele lá, ele é do ramo. Segundo. Lá. Agora, ele não produz tanto quando joga fora de casa. Eu também entendo que o São Paulo, desta vez, o São Paulo jogou 2 jogos fora de casa. Sim. Jogou 2 jogos com posicionamento semelhante. O que mudou de um jogo para o outro foi a bola chegar um pouco melhor para o centroavante. Não, o segundo jogo foi bem melhor. Foi bem melhor. A bola chegou mais pro centroavante. Péssimo. Não é o centroavante ficar parado na frente do zagueiro para dominar uma bola e dar para trás para ele sair correndo. Um passe que vem da área do São Paulo para frente. É muito complicado para o centroavante jogar assim. E aí, jogando dessa forma um pouco melhor, um pouco mais ajustado, um pouco melhor adiantado... O Birner pensa o contrário. Pensa o contrário. É democrático. Eu posso não concordar com ele, mas eu vou brigar pelo direito dele falar. Muito obrigado. Por que eu acho que o jogo é muito imprevisível e não é um muro? Primeiro, eu acho que o São Paulo está muito pressionado. Porque esse é um jogo, primeiro, para grande parte dos São Paulinos, é o principal clássico da equipe, o jogo contra o Corinthians. Os resultados do São Paulo há muito tempo no Morumbi contra o Corinthians têm sido bons. Sim. E o São Paulo entra em campo carregando a zona do rebaixamento nas costas, mesmo sem estar dentro dela. Se entrar, só fica mais pesada, mas já está carregando. Tanto é que Plihal deu informação aqui ontem que o Rafinha, faz muita falta no vestiário, era o principal líder da equipe. Sim. Foi a Bragança Paulista, junto com o Luiz Gustavo, com o Lucas, falar com os jogadores no vestiário antes da partida. Quer dizer, o São Paulo tem se mobilizado de várias formas para tentar lidar com esse peso enorme de vivenciar uma situação que o clube não conhece, que é o rebaixamento.
no principal campeonato do país. Outra questão, o São Paulo precisa fazer um jogo que o São Paulo ainda não fez para ganhar do Corinthians. O Dorival conhece grande parte dos jogadores do São Paulo. E o São Paulo não teve, pelo menos até o momento, no Oscar, um jogador tão diferente assim. Por exemplo, desde que o Oscar chegou, o Luciano é melhor que o Oscar, para dar um exemplo, que já estava lá. O Lucas faz muita diferença, tem sido um carrasco do Corinthians, inclusive em momentos muito importantes. E o Corinthians entra com a pressão normal de um clássico. Eles têm 6 pontos a mais que o São Paulo. Joga fora de casa. É óbvio que se o Corinthians perder, a torcida vai ficar muito irritada, quer ganhar o clássico, não quer perder do São Paulo. Mas na vida do Corinthians, do Campeonato Brasileiro, não tem um impacto tão grande assim quando a gente olha para a tabela de classificação. Jesus! Tem o impacto de perder o clássico. Para a tabela de classificação, o Corinthians não é um postulante ao título e o Corinthians não é um time que corre risco de rebaixamento. Se o Corinthians tivesse 1 ponto acima da zona do rebaixamento que nem o São Paulo, aí eu mudaria o meu discurso. Com a mesma qualidade de jogo que as duas equipes vêm apresentando pelo fator Morumbi. E aí tem uma coisa que talvez seja boa para o São Paulo, que é o encaixe de jogo... Tá chegando no que eu tô falando, né? Não, eu vou falar uma coisa que você não falou. Muito obrigado. O Corinthians joga com 2 atacantes. Se o Dorival mantiver o 4-3-1-2, onde tem 3 zagueiros do São Paulo, tem 2 atacantes do Corinthians, sobram do São Paulo. No meio campo, o São Paulo passa a ter mais jogadores dos 3 para lidarem com os 2. E o São Paulo passa a ter espaço pelos lados, porque o Corinthians, no 4-3-1-2, deixa um pouco de espaço pelos lados. O encaixe de jogo, se os times fizerem a mesma coisa, e os técnicos podem modificar, principalmente o Dorival, é favorável ao São Paulo. Mas eu acho que essa pressão enorme que há no São Paulo, por exemplo, o Corinthians vai lá e faz um gol, pode tomar um gol. Pode tomar um gol contra o Brasil. Como é que lida o Morumbi com isso? Como é que lidam os jogadores? É um jogo muito diferente para o São Paulo. Para o Corinthians é mais um clássico muito grande. Para o São Paulo é um jogo muito diferente e essa equipe precisa vencer. Você está dizendo o que jogo a mais pressão diferente do rebaixamento delas. pode mudar a característica do São Paulo? A característica não, pode mudar a parte anímica do jogo. Psicológico. Sim. Vamos ouvir o Rafa, que eu não ouvi o Rafa ainda sobre esse clássico, eu quero saber. De um lado aqui, um disse que o Corinthians é favorito. Você tá querendo dizer que o Corinthians é favorito? É um jogo imprevisível. Eu te conheço. Eu te conheço. Não, se eu achar, eu falaria. Eu te conheço. Você sabe que é lógico que é favorito. O pessoal chama isso de zica reversa. Isso, exato, Rafa, você sacou. Cada um com seus argumentos. Recorte distorcido. Fala aí, Rafa. Não, eu tô mais com o argumento do Birner, só que eu vou dizer, né, de maneira mais textual, que eu acho que o Corinthians é levemente favorito. Porque assim, se você fizer uma análise prévia de qualquer jogo, normalmente os aspectos que são usados para essa análise, eles versam sobre questões técnicas, táticas, qualidades individuais, e aí você compara os dois times e diz, este aqui tem mais argumento para poder vencer o jogo, vou apontá-lo como favorito. Hoje, São Paulo e Corinthians têm uma coisa em comum. Ambos não agradam aos seus torcedores. Ambos não têm relações de suavidade com a sua torcida. Ambos têm problemas internos para resolver. Ambos têm dívidas enormes. Então, assim, são pontos em comum que, querendo ou não, de alguma maneira estão impactando ali no comportamento regular dos times em campo. A diferença é que o São Paulo tem uma pressão matemática maior para esse clássico. Jogar no seu estádio demanda a necessidade de um resultado, a pontuação acumulada no campeonato também, e tudo isso vai dar ao Corinthians uma condição de esperar o São Paulo e jogar no erro. Né? O Corinthians vai entrar um pouco mais, e aí eu vou mais ao encontro que o Birner sustentou. O Corinthians vai jogar essa partida não sem pressão, mas com a pressão um pouco mais administrável do que a pressão do São Paulo. E aí, como o São Paulo ainda não tem uma cara, um jeito de jogar, fez 2 jogos, né, com o Crespo, em que as atuações foram bem diferentes, é difícil transmitir para o torcedor uma linha de perspectiva mais fundamentada. O São Paulo tem condições de fazer isso, não dá para saber. O que dá para saber é que o jogo vai ser tenso dos dois lados, mas a tensão maior esportiva está do lado do São Paulo. E por conta disso, eu acho que dá para dizer que o Corinthians tem uma pequena vantagem nesse clássico. Muito bem. Vamos fazer um intervalinho? O senhor é quem manda. Vamos lá, né? Intervalinho. Mas não distorça minhas palavras. Oi? Não distorça minhas palavras. Sei não, viu? Pra mim, você tá querendo... Mas aí não tem graça, né, Birner? Você insinuou... Não, mas tem jogo que acha que tem favorito e jogo que não tem. Você insinuou, de alguma forma, tem que vantagens e desvantagens de ambas as equipes. Eu achei as vantagens do Corinthians mais contundentes. Se esse jogo do que fosse do em São Paulo. Itaquera, eu diria que o Corinthians seria favorito. No Morumbi, o Morumbi equilibra a situação. Já sei o que você vai falar. É 50-50, mas... Imprevisível dessa vez.
quem renova, quem fica no Corinthians ou quem não terá o contrato renovado entre os jogadores que vão terminar os seus vínculos no final do ano. Estou falando de Thares, de Michael, de Romero, de Gustavo Henrique, de Bidu, tudo isso agora para você, porque já tem conversas nesse sentido. Vamos também falar que o Carlos Vinícius baixou ainda mais a pedida para jogar no Corinthians. E eu vou te contar mais detalhes sobre isso. O Corinthians insiste em Pedrinho e tenta uma estratégia para contratar o jogador do Shakhtar. Escalação do Corinthians para enfrentar o São Paulo, tudo isso agora nesse blend de informações. O Carlos Vinícius baixou mais a pedida para jogar no Corinthians, hein? O centroavante, né, que está sem clube desde que deixou o Fulham da Inglaterra, 10 anos de Europa, quer jogar muito no Coringão, está no Brasil, tem procuras de outros clubes, mas ele quer jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. O Carlos Vinícius, ele baixou agora para R$800 mil por mês e pediu luvas de R$500 mil. Agora tem luvas, mas são luvas de 500 mil. Ainda seria uma vantagem em relação a baixar, porque era 1.000 e pouco, 900 mil, por exemplo, 900 mil não teria luvas, mas você conta aí 100 mil a mais aí em cada mês de contrato. Agora não, é 800 mil e luvas de 500 mil, né, para assinatura do contrato, e os 800 mil ficariam fixos até o fim do contrato de 2 anos. Mesmo assim o Corinthians não quer, tá? Já estou adiantando para você já, porque a gente não cria expectativa, só passo para você o que está acontecendo, é isso que está rolando, e mais uma vez rejeitado. Você acha que o Corinthians deveria contratar o Carlos Vinícius por R$800 mil por mês? Jogador, enfim, de Europa, de experiência, ajudaria ou não? Seria mais um Pedro Raul, como muita gente fala? Enfim, eu quero sua opinião, comenta aqui embaixo. Quero falar do meio atacante Pedrinho. Ontem eu trouxe com exclusividade que o Corinthians fez proposta ao Shakhtar Donetsk. O Corinthians fez proposta de empréstimo, eles não têm interesse em emprestar, né, mas o Corinthians poderia usar a cláusula de guerra, né, que vocês sabem que existe, o jogador pode utilizar. No caso do Pedrinho, há aquela discussão ainda, né, jurídica, se pode ou não, porque ele renovou o contrato no ano passado. Enfim, se isso realmente for viável, né, com essa cláusula, o Corinthians quer convencer, tem intenção de convencer o Will Dantas, pagando a dívida do empresário. O Corinthians deve, né, o empresário há muito tempo, inclusive ele fez um vídeo hoje falando sobre o assunto, e a ideia do Corinthians era diluir isso aí nas prestações do Pedrinho, por exemplo, no contrato de luvas ou de salário do Pedrinho, né, nessa divisão acrescentaria aí grande parte da dívida, né, dividida, e o Will poderia receber dessa forma. Isso agradaria o empresário, que poderia ajudar o Corinthians e convencê-lo, né, a meter uma cláusula de para tirar o Pedrinho do Shakhtar, porque o staff do Pedrinho não tem a vontade de fazer isso com o pessoal lá, porque tem gratidão, enfim, eles renovaram até 2029. Mas o Corinthians iniciou essa conversa já com o Will, para ver se ele aceita. Se ele aceitar, ele pode brigar por essa cláusula. E aí o Corinthians pode começar a sonhar com o Pedrinho, porque até agora tomou um não e não tem jeito, mas vamos aguardar, existe a insistência e eu quero passar para vocês. O Corinthians, já vou ser direto no assunto, informação exclusiva, o Corinthians não vai renovar, se for essa diretoria e mais uns 2 grupos aí que estão tentando entrar no clube, o Corinthians não vai renovar com nenhum dos 5 jogadores que terminam o contrato no final do ano. Romero não vai renovar, tá? E eu vou te explicar por quê, você vai saber. Romero não vai renovar, Michael não vai renovar, Gustavo Henrique não vai renovar, Matheus Bidu não vai renovar e Thares não vai renovar. Isso foi um pedido das torcidas uniformizadas, tá? Só para você ter uma ideia, né, a torcida uniformizada já meteu essa pressão na diretoria atual para não renovar com nenhum deles, quer uma reformulação, e também, né, pessoas que querem se candidatar a presidente do Corinthians já procuraram também Gaviões e companhia para bater um papo, explicar o projeto, entender como está a situação do clube, porque sabe da força, né, dos Gaviões e sabe da força dos torcedores uniformizados. E eles também colocaram na mesa, né, que esses jogadores não podem renovar, tá? Então ninguém vai comprar essa briga com a torcida. Eu acredito que não, tá? Claro que vai depender muito de quem vai assumir, a gente não sabe ainda, mas tudo indica, né, que já foi discutido isso, que nenhum desses jogadores vão renovar contrato. E eu vou te falar uma coisa, hein? Concordo com os 5. Romero não deve renovar, Thales não deve renovar, Bidu não deve renovar, Gustavo Henrique não deve renovar, enfim, nenhum
desses jogadores, tá? Devem renovar o contrato, na minha opinião também. Eu quero a sua opinião. Você acha que algum desses poderia ficar no Corinthians para a próxima temporada? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Vou começar em relação à escalação do Corinthians. O Michael realmente com uma lesão não fica disponível, né? Está fora. O Mateuzinho suspenso pelo 3º cartão amarelo também não joga. O Hugo, lateral, né, passará por cirurgia. Enfim, são os desfalques do Corinthians, além do Yuri Alberto, que não volta também no clássico contra o São Paulo neste sábado majestoso. Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza no gol, tá certo? Na lateral direita, Félix Torres, André Ramalho, ministro da Educação, e Anchileri ou Bidu, existe a dúvida, tá? No meio-campo, uma dúvida, né? Do Bidon jogando no lugar do Carrídio ou do Martínez, mais o Ranieri. Então fica a dúvida aí, né? Entre esses 3 jogadores, né? Se o Bidon joga no lugar do Carrídio ou se joga no lugar do Martínez. Enfim, nós vamos aguardar para saber qual vai ser a escolha. Ou se fica no banco, ele entra com o Ranieri, Martínez, Carrídio e Garro, né? O Carrídio tomou um gelo na última quarta-feira, ficou esperto, entrou bem, não sabemos se recuperou a posição de titular ou não. Estou gravando o blend aqui, ainda não tenho as informações do treino, mas vou trazer para vocês no Café da Fiel, talvez a escalação já oficial do Corinthians. Na frente, Romero e Memphis Depay, né? Porque se o Thales Magno jogar, o Memphis teria que ir para a função de centroavante. Esse é o provável time do Corinthians que enfrenta o São Paulo neste sábado no estádio do Morumbi. Deixa o like e vamos que o blend está a milhão com muita informação. Pessoal, pensando numa reformulação, faz sentido mesmo não renovar, né, cara? Com o Gustavo Henrique, com o Romero, o Thales já não é nosso, acaba o empréstimo, né? O Mike com o Biduzinho. Cara, eu acho que o Corinthians precisa de uma reformulação e seria um começo, né? São jogadores que recebem muito, né? Eu acredito que precisa, cara, reformular, oxigenar, sabe? Eu acho que é continuar insistindo no erro, renovar com esses caras. Eu vou arrumar confusão aqui, eu renovaria com o Romero mais um ano, mas enfim, cara. A gente fala do Romero, mas o cara ajuda, velho. O Corinthians vai mandar o Romero embora, vai trazer quem? Fala assim, ó, Murilo, vai mandar o Romero embora porque nós vamos trazer fulano, que vai chegar e vai somar no lugar do Romero. Mas não tem esse cara, você entende? Vai renovar o Romero para pagar 1 milha por mês? Aí também não. Renova lá o salário de 400, 300 mil. Quer? Não quer, então pode ir embora. Entendeu? Parece que ele ganha 700 pau hoje, né? Eu acho. Falam que é 1 milhão, porque tem umas dívidas aí, tá? É dívida. Aí de Corinthians faz isso. Aí dilui, aí o salário do cara vai para quase 1 milhão. Mas é dívida. Né? Eu falo, ó, Romero, você quer ficar mais um ano? Fica aí. Tá? 300 mil, 400 mil por mês aí dá para ficar. Senão, né, ele vai ver o que é melhor para ele. Em relação ao jogo do Corinthians, né, que é amanhã, o Corinthians vai com força máxima. Cara, alguma coisa me diz que o Yuri Alberto vai jogar, mano. Todo mundo fala, ninguém crava assim, ó, ele não vai. Todo mundo fala, eu acho que não. Não, eu acho. E ele tá treinando com bola nos treinos lá, ele tá comendo a bola, velho. Né, eu fui buscar aqui, vi nos stories lá dos jogadores, ele tá comendo a bola no treino. Pode ser que seja uma surpresa do Dorival, uma carta na manga. Seria muito bom o rei dos clássicos jogar nos clássicos, né? Mas beleza, pessoal, esse foi o 5º vídeo de hoje já, eu acho, hein? Curta aí o vídeo, se inscreva no canal, trago notícias do Corinthians aqui, deixo vocês atualizados o dia todo. Então tamo junto, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.